pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar o que mais caiu na matemática do Enem de 2009 a 2020. De uma maneira assim, um pouco diferente daquelas que vocês estão acostumados a ver. Então, por favor, continue assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes disso, se inscreva no meu canal e deixe seu like se gostar do vídeo. Gente, como vocês podem estar vendo aí na tela, está aparecendo para vocês uma tabela que eu mesma fiz e coloquei todos os temas que mais caem nas questões de matemática do Enem. Mas vocês podem perceber que as contas não batem. A quantidade de questão que existe de 2009 a 2020 é muito menor do que a quantidade de exercícios que eu coloquei aí na tabela. Mas por que isso está acontecendo? Porque existem questões no Enem, principalmente de matemática, cobram mais de 2 disciplinas em uma só questão. É muito difícil ter uma questão de apenas um assunto. Se formos analisar a tabela inteira, vamos perceber que o que mais cai no Enem é gráfico e porcentagem. Então, essa análise de gráfico, interpretação gráfica, conseguir colocar aquele assunto dentro daquele gráfico, ou ainda colocar no gráfico a porcentagem, é uma das coisas que o Enem mais cobra. A maioria das pessoas sabe que gráfico cai muito no Enem, mas porcentagem muita gente não sabe. E como vocês podem perceber aí, a quantidade de tabelas e gráficos caem do mesmo tanto que porcentagem, para vocês terem uma noção. Então, se vocês tiverem dúvida em qualquer parte de porcentagem, não deixa isso passar. Como, por exemplo, aumento de 10% ou só 10% daquele valor. Sempre busque estar entendendo qual é o seu problema nessa matéria. A matemática básica, eu coloquei somente aqueles assuntos que são soma, subtração, divisão, algumas potências, ou seja, é realmente básico. Como vocês podem perceber, também é muito alto a matemática básica, então se você não souber fazer esse tipo de conta, já vai atrás, vai de uma lista de matemática básica que cobra somente isso, porque a dificuldade dessas questões, por mais que elas caem muito, é exatamente interpretar a questão e conseguir fazer ela o mais rápido possível, porque esse tipo de questão são questões que demoram muito a resolução, então você tem que treinar ela pelo menos fazer em 3 minutos. Outro assunto, vocês podem perceber que cai muito, regra de 3 simples. Sim, gente, tem gente que passa só sabendo a regra de 3, porque grande parte das questões do Enem cai em regra de 3 simples. A composta cai também, mas não cai tanto. É importante saber, sim, mas priorizar os assuntos que caem mais agora na reta final é a nossa prioridade, não é mesmo? E aqui na regra de 3 simples eu não contei aquelas conversões de medidas, porque existem questões que colocam metros para polegadas, e aí você faz uma regra de 3 ali. Mas eu não coloquei aqui dentro, só para vocês terem essa noção do tanto de questões que tem, além dessas de conversão de medidas. Média, moda, mediana. Gente, a que mais cai, nossa senhora, a maioria das tabelas são média, moda, mediana, que é chamado de estatística. Na geometria espacial, podemos perceber que o que mais cai é o volume. Dentre as funções, podemos perceber que a que mais cai é a função linear, mas quando eles cobram tanto a função linear quanto a função quadrática, são para montar as fórmulas ou você montar um gráfico. Área de figuras planas. Gente, as áreas de figuras planas, elas caem quase todos do Enem. E quais são essas áreas? É porque ninguém fala pra gente qual é a maior parte das áreas que caem. E é o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, trapézio. Essa noção de milhar, dezena, centena, às vezes aparece. São questões muito fáceis, mas questões assim que você não pode deixar de saber, já que você está sempre acostumado com esse tipo de número. 10, 1 faz parte da dezena, 0 faz parte da unidade. E entender, sim, um pouco mais complexo desse assunto, que às vezes pode cair um pouquinho mais diversificado, não só com a potência de 10, que é no nosso caso, mas com uma potência de 20. Aí você já tem que entender, sim, como que vai acontecer, mas está dentro desse tipo de questão e ela é uma questão muito boa de aprender, é uma matéria fácil. Outros 3 assuntos que eu recomendo muito que você entenda super mesmo
são escala, principalmente as escalas lineares, mas também cai bastante a conversão para a escala quadrática ou cúbica, que é quando se trata de áreas ou volume. Razão também cai bastante, essa questão de razão de um número pelo outro. E proporcionalidade, sinceramente, gente, proporcionalidade, saber mexer com a constante proporcionalidade, pegar um texto que o próprio Enem te deu e transformar ele numa fórmula. Entre as questões difíceis, que eu considero muito difícil, que a maioria das pessoas considera, está sempre a análise combinatória, probabilidade, logaritmo e função exponencial. E, infelizmente, elas vão estar na sua prova, porque a maior parte delas estão nas provas antigas. E não é só uma, às vezes tem duas ou mais as provas, viu? Se caso cair algumas questões que você consiga fazer, treine por elas, porque quanto mais acerto você conseguir na prova, não só 24, que são as questões mais fáceis, se você conseguir acertar médias e difíceis, mais a sua nota sobe, né? E você fica com mais perto de 45. Porque às vezes a sua nota estabiliza com 36 e aí você não consegue sair daquele 36 sem antes conhecer as questões difíceis. Mas o priorize as fáceis, as médias, para depois as difíceis. Porque se você acertar as difíceis, mas não acertar as fáceis, você tá lascado. E é isso, gente. Muito obrigada. Não desista dos seus sonhos. Vai dar certo. Beijos. Vamos passar na Faculdade Federal.